Vamos com a palavra do Senhor, livro de Números, capítulo 13. Vamos começar lá no versículo 26. E diz assim: E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tomando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: Nós fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e esse é o fruto. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, que são os gigantes. Nós vimos os amalequitas que habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os que habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então o Caleb, ele fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E informaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grandes estaduras. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, os descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eu queria ler de novo esse 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Um trecho de uma história que a gente conhece bem, que é a saída do povo de Israel do Egito e a caminhada ali pelo deserto até a chegada da terra prometida. E no meio desse caminho acontece esse fato, onde Moisés recebe uma revelação, uma palavra de Deus. Ele fala: eu vou pegar um homem de cada tribo, um homem ali que é corajoso, um homem ali que se destaca, um homem ali valente, e esses 12 homens, eles vão lá naquela terra que a gente sonha em morar, sonha em conquistar, sonha, entrar, viver, uma terra que é prometida por Deus, a terra prometida. Eles vão espiar, eles vão ver se é bom mesmo, se tem inimigos, se tem soldados, se o povo é grande, se o povo é pequeno, como é, se tem montanha, se tem cidade, o que tem nessa terra. Então Moisés obedece a Deus, escolhe esses 12 homens valentes, 12 homens valorosos, e eles vão nessa caminhada. E nessa caminhada que eles foram, durou 40 dias. A Bíblia diz que eles olham aquela terra e eles ficam sem palavras, sem reação. Eles trazem ali figos, uvas, o fruto daquela terra ali. De um cacho de uva precisa de 2 homens para carregar. Imagine a fartura que é essa terra. Mas quando eles chegam nessa terra e falam: conta as novidades, como é essa terra, o que vocês viram, o que vocês acharam, é bom mesmo? E aí eles falam: realmente é muito bom, realmente mana leite e mel, é tudo que Deus prometeu.
mas é demais para o nosso bico, como diz na gíria. É muito para nós. E olha só, eles olharam a terra que eles tanto sonharam, o objetivo que eles tanto queriam, e ao ver a dificuldade, eles olharam e disseram: não dá para mim, eu não consigo. Lá tem os Anak, tem os amorreus, tem os amalequitas, tem um monte de inimigo, tem os filhos de Anak, que são os gigantes, tem homens de grande estatura. Não dá nem para tentar entrar naquele lugar. Então 10 homens daqueles que foram lá naquele lugar voltaram com esse sentimento: não dá para nem tentar. E ele se define, nesse versículo 33, eles falam, eles saem grandão, corajoso, pela palavra do Senhor, mas eles voltam falando: eu sou um inseto, eu sou um gafanhoto. A gente olha para nós mesmos e se achamos um inseto. E se você ler o começo do capítulo 13, eu gostaria de ler o versículo 1 com vocês, e o 2, vai falar assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um maioral entre eles. Essa palavra maioral está falando sobre príncipes. Deus olha para aqueles 12 homens e fala: envia ali homens que eu considero como príncipes, como maioral, são pessoas de cima. Eles vão para aquele lugar e eles voltam como um inseto. Você vê que a palavra de Deus na vida daqueles 10 homens, porque 2 continuaram firmes, mas 10 homens, a palavra de Deus foi por terra para eles. Eles saem com a palavra: vocês são príncipes, são maiorais, eu vou dar uma terra para você. Mas quando eles voltam, eles falam: a gente é um gafanhoto, a gente é um inseto, eles são gigantes, eles esmagam. E eles falam: aquela terra que Deus prometeu é uma terra que vai nos consumir. Ele está falando: o que Deus prometeu para mim é o que vai me matar, vai me consumir. Olha como uma mentalidade errada vai transformar toda a sua história. Uma mentalidade errada, quando você não entende o propósito de Deus na sua vida, você começa a ir nesse esquema de autodestruição. E o povo ali, influenciado por esses 10, começa a chorar, a lamentar e falar: realmente não dá, e começa a chorar. Mas existia 2 que falavam: dá sim, porque Deus prometeu. Dá sim, porque é maior que está em nós do que está no mundo. Dá sim, Deus, se Ele quiser, Ele nos coloca lá dentro, Ele derrota esse gigante. A questão é: quem eu vou ser no meu dia a dia? Eu vou ser aquela pessoa que vai olhar a dificuldade e vai se achar um inseto? Ou vai ser aquela pessoa e falar: eu sei quem eu sou. Eu sou um príncipe, porque eu sou filho do Rei poderoso, do Deus vivo que não me abandona. Eu sei quem eu tenho crido. E o mesmo Deus que falou: eu hei de dar essa terra, eu hei de dar essa bênção, é o mesmo Deus que vai fazer, independente da dificuldade. Não podemos agir pela dificuldade. 10 homens influenciaram uma multidão, porque olharam para si e se acharam o menor dos menores. Esse espírito de inferioridade é o que mais acontece. Pode ver, as pessoas olham para o espelho, acorda cedo, as pessoas já olham derrotado. Talvez você olhe qualquer desafio, você já se vê menor do que tudo. E aí a pessoa fala: mas realmente é muito difícil. A questão não é se é fácil ou é difícil. A questão é se eu creio ou não creio na palavra de Deus. Mas é tão difícil essa enfermidade, essa dívida, esse problema. Essa pessoa é tão cabeça dura. Não interessa se é gigante, se é amalequita, se é os filhos de Anak. O que importa é que eu vou viver essa promessa que Deus fez para a minha vida. Aleluia! Até quando se considerar um inseto? Porque se eu considero que eu sou esse gafanhoto, eu vou ficar lá no deserto. Realmente, Deus vai me dar maná, eu vou ter a água da rocha, eu vou ter a nuvem,
nuvem que vai me proteger do sol, eu vou ter a coluna de fogo à noite por causa do frio, mas eu vou ficar no deserto, por causa da minha incredulidade. Mas como eu falei na outra pregação sobre atravessar o Jordão, hoje eu continuo falando, nós precisamos dar esse passo, porque Deus tem algo maior para nós, porque essa promessa é real e não importa os desafios. O inimigo, você vê que derrotou aqueles 10 homens, não com dificuldade, porque qual é a luta que eles tiveram? Qual é a espada que eles tiveram que lutar? Qual é a guerra? Nenhuma. Eles não tiraram uma espada, eles não jogaram uma pedra, não teve nada, mas só de eles olharem, eles já desistiram. A guerra que eles perderam sem nem começar a lutar. Será que eu não estou perdendo guerra, que eu nem ainda comecei a lutar? Aí eu estou olhando e falando, nossa, mas não dá mesmo, é muito difícil, é muito concorrido, é muito complicado, é maior do que a minha capacidade, e eu fico nesse medo, e esse medo me paralisa no deserto. Mas Josué e Caleb falam, eu estou nem aí se é fácil ou difícil, eu acredito na palavra desse Deus, eu acredito na palavra desse Deus. Ainda Caleb fala assim, fica todo mundo quieto, Deus vai nos pôr nessa terra que Ele mesmo prometeu para nós. Então temos que tomar cuidado, que às vezes não é a dificuldade que nos vence, o que nos está vencendo nesse mundo, nessa época, nessa geração, é o desânimo. O que venceu esses homens foi o medo, o desânimo, porque eles foram animados, animosamente foram na cidade ver essa terra, mas voltaram desanimados, voltaram ali, eu não consigo, cabisbaixo, triste, e isso foi a derrota deles. Não deixe o desânimo tirar a palavra de Deus de você, que a palavra de Deus possa reavivar esse fogo dessa promessa, que a sua fé possa vir, sabe, de novo queimar, acreditando na promessa que Deus te fez. Eu gostaria de ler com vocês, rapidinho, Juízes 6:11, vai contar a história de Gideão, e olha só, o que o desânimo faz com uma pessoa, vai dizer assim, Juízes 6, versículo 11, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso, homem de valor. Primeiro, olha a história, ele estava malhando trigo no lagar, e aparece um anjo. Eu nunca vi um anjo, mas se aparecesse um anjo, eu ia ter uma reação bem diferente de Gideão. Mas Gideão estava tão desanimado com a situação, tão triste por causa da situação, que quando o anjo fala para ele, você é valente e valoroso, ele fala assim, se eu sou valente e valoroso, por que eu estou nessa situação? Se o Senhor é comigo, por que eu estou nesse laço, nesse problema, nessa dificuldade? Nenhuma visão de um anjo animou ele, porque se a palavra do Senhor não animar você, nada nesse mundo vai animar. Não é uma nova igreja, um novo pastor, uma nova profecia. Agora aqueles que entendem a palavra do Senhor, não tem nada que desanima ele nessa terra. Aleluia. É a palavra do Senhor que tem que te animar. E você vê, a gente sabe disso, aprendeu sobre isso. Ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de uvas. E uva, quando fala de uva, de vinho, ele está falando sobre alegria. Então no lugar que ele devia ter ali, um lugar de recompensa, de alegria, ele tinha um trabalho, para ele fugir dos midianitas. Então aquilo que era para ser feliz na vida dele, por causa do desânimo, se tornou em uma tristeza. Olha como o inimigo trabalha. E o midianitas, ele trabalha no seu ânimo. Quando fala midianitas, ele trabalha na sua colheita.
Porque os midianitas, o que eles faziam? Eles ficavam lá parados, esperavam o povo de Israel plantar, esperavam o povo de Israel ali regar, o fruto crescer. No dia da colheita, no dia da felicidade, no dia de pegar aquele fruto, os midianitas entravam e roubavam. Imagine você trabalhar, no dia que você vai receber a recompensa, vem e rouba a sua alegria. Esse era Gideão. Ele entrou nesse esquema de tristeza, de desânimo, que nem um anjo conseguia falar com ele. Mas o Senhor, Ele quer nos reanimar. Eu sei que os midianitas, ele vem para guerrear, para tirar a nossa colheita, para tirar a nossa celebração. Mas Deus, Ele vem para restaurar aquilo que o diabo veio nos tomar. Se aquilo que foi tomado está me causando tristeza, hoje o Senhor está nos mandando essa palavra para nos reavaliar e fazer nós voltarmos a essa alegria. Deus quer nos dar novamente essa alegria. E você vê que quando Gideão está nessa situação, o anjo vem, o Senhor é contigo, você vai vencer, você vai conseguir, você vai sair dessa. Gideão estava tão chateado, que ele ora para Deus: Deus, não me leva a mal, mas eu vou colocar aqui um novilho de lã, aqui no meu quintal, que tudo fique molhado, e o novilho de lã fique seco. Me dá esse sinal, Deus. Deus dá esse sinal. No outro dia, ele pega e vê: nossa, realmente funcionou, Deus está comigo. Mas ele fala: Deus, me dá mais um sinal. Eu vou colocar de novo aquele novilho de lã, que tudo esteja seco, e ele esteja molhado. E Deus dá mais um sinal. É difícil, às vezes eu consegui entender isso. Às vezes eu não entendia, mas eu entendi. Isso era Deus animando o Gideão. Porque Deus entende o nosso desânimo. Mesmo essa situação difícil vem desanimando, vem nos deixando para baixo, e Deus te entende. Então Ele começa a nos dar palavra de ânimo. Vai nessa tua força. Você consegue sim, levanta, vai nessa tua força, eu estou contigo. E Ele dá um sinal nesse domingo, dá uma palavra nessa quinta. E eu vou fortalecendo, eu vou conseguindo. E quando eu ver, eu consigo derrotar esse midianita pelo braço do Senhor, no nome de Jesus. Então não despreze essas palavras que vêm vindo no seu coração. Deus, Ele vem falando com Gideão, aí depois uma pessoa tem um sonho lá, que derrota todo mundo. E Deus vem falando com Gideão, E Deus vai animando ele, e ele consegue vencer essa batalha. Deus está animando o seu coração, uma nova palavra. Aí você volta para casa, alguém dá uma palavra de ânimo. Deus quer tirar você desse desânimo, dessa tristeza, dessa situação, desse luto. E Deus está falando: não seja como aqueles 10, que com tudo que Deus está mostrando, eu ainda vou ficar lamentando e falando que eu não consigo. Mas seja Josué, Caleb, que mesmo tudo dizendo não, eu ainda creio na palavra do Senhor. Eu quero ser um desses. Mesmo tudo dizendo não, eu ainda continuo crendo na palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é o que vale, irmãos. Se você pegar a palavra de Deus, as promessas que Ele fez para nós, porque o povo tinha a promessa de entrar na terra prometida, e a gente olha aquele povo e fala: como eles não conseguiram acreditar? A gente fica indignado falando: olha, como que aquele povo não acreditou? Mas você tem ideia do tanto de promessas que o Senhor tem para nossas vidas? E com tantas promessas que o Senhor já nos estabeleceu para nossas vidas, com tudo que Jesus conquistou na cruz para nós, ainda nós não conseguimos crer na palavra dEle. Que hoje a gente fala: Senhor, eu não quero ser mais como aqueles 10 espias desanimados, que ainda, além de ser desanimado, desanimava outro. Eu quero ser como Josué e Caleb, que mesmo sendo a minoria,
Mesmo estando sozinho na minha casa, eu ainda vou acreditar, eu ainda vou crer na palavra do Senhor, aleluia. Você precisa viver para vencer, viver com uma mente de vencedor. Sabe, muitas vezes a gente vive para não perder. Sabe o que é viver para não perder? Sabe, anda no limite. A pessoa vai fazer uma prova, e eu lembro no meu tempo que eu estava fazendo faculdade, e a primeira coisa que você vê, você vai falar com o professor: professor, qual é a nota mínima? É 6. 5.5 passa, professor? Já viu isso aí? Ô professor, a média é 7? 6 pontos. E a gente vive para não perder. A gente fazia a prova para não reprovar. E essa mentalidade está imposta em nós. E tudo que a gente vai fazer, a gente faz para sobreviver, para não perder. A gente não quer lutar para conquistar a nova terra. A gente quer para não morrer, quer sobreviver. O problema da pessoa que vive dessa maneira, que vive para não perder, que quando ela vence a batalha, quando ela não perde, ela tem um alívio. Ufa, deu certo. Ufa, passei. Ufa, deu para pagar. Ufa, funcionou. Mas agora, a pessoa que vive para vencer, quando ela vence, ela não tem alívio, ela tem a celebração. E como eu disse no começo, o inimigo ele vem para tirar a sua celebração, para te levar ao desânimo. Então hoje eu quero uma nova mentalidade, que é: sim, eu vou vencer essa situação. Sim, eu vou conquistar isso. Sim, eu vou ser o melhor nessa função, eu vou me esforçar, mas é o Senhor que vai fazer isso na minha vida. Bem-aventurado é aqueles que são os inconformados, que não se conformam com essa situação. Josué e Caleb, eles não se conformaram. Eles olharam todo mundo reclamando, e ele falava: eu não conformo com isso, eu não concordo, eu sei que Deus pode fazer. Romanos 12, 2, olha só que lindo, Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podereis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aleluia. Há uma boa, perfeita, agradável vontade para você, mas isso é para todos? Não, é para aqueles que são inconformados, porque a gente teve renovação do entendimento. Um dia Jesus tocou no meu coração, e aquilo que eu fazia, hoje já não dá para fazer mais. O meu entendimento foi transformado. O que eu via, não dá para ver mais. Amém? Amém? Todo mundo foi transformado. Aquilo que eu gostava, hoje não dá para gostar mais. Meu entendimento foi transformado. Mas não limita-se aí. Essa renovação de entendimento tem que causar em mim um inconformismo, que é: eu não me conformo de viver dessa situação, eu não me conformo em viver essa migalha, eu não me conformo em viver fora da palavra de Deus. E esse sentimento vai me levar a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aleluia. A vontade de Deus, aleluia. A vontade de Deus é entrar naquela terra prometida, é aproveitar daquele fruto que precisava de 2 homens, é viver na terra que mana leite e mel. O deserto está bom, o maná está bom, a água da rocha está bom, não vamos reclamar não. Essa situação o Senhor tem nos sustentado, somos gratos por isso, Deus, somos gratos. Mas tem uma terra a ser conquistada, aleluia. Tem um lugar que o Senhor reservou para nós, para ser conquistado. E eu quero viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida, aleluia. Aleluia, glorifica o Senhor, aleluia. Ah Deus, aleluia. Alguém precisa acreditar.
Alguém nessa casa aí, na sua casa, precisa acreditar. Alguém, começa com alguém acreditando. Começa com um Josué, com um Caleb acreditando, falando, não dá assim. Que gafanhoto, que inseto o quê? Insetos são eles. Eu sou aqui a pessoa que vai conquistar. Que vai conquistar. Alguém precisa acreditar. Tem uma história que a Bíblia nos traz. Lembra da pesca maravilhosa? Pedro, ali ele pega o barco e pesca a noite inteira. E pesca, e joga rede, e tenta. E é muito difícil você trabalhar e não ter resultado. É frustrante. Ele joga rede, tenta a noite inteira, não pega um peixe. No outro dia, Jesus dá a palavra. Vai lá e joga de novo. Pedro, ele fala, olha, eu tentei a noite inteira, mas segundo a sua palavra, eu vou. E aí ele joga a rede, vem aquele cheio de peixe. E tem um detalhe nessa história que é maravilhoso. Que ele pega tanto peixe ali, a rede quase se rompendo, quase afundando o barco dele. Que a Bíblia fala, e dando sinal a outro barco, o outro barco se aproximou e ajudou ele. Agora eu pergunto, você sair do barco, da praia, e ir lá porque o outro pegou peixe, é muito fácil. Porque eu já estou vendo Pedro cheio de peixe. Eu pegar meu barco e ir lá, agora é fácil. Difícil é o Pedro que trabalhou a noite inteira, que já se esforçou muito, mas ele vai como fosse a primeira vez. Aleluia. Olha uma frase que eu aprendi: faça a mesma coisa como fosse a primeira vez. Ele não foi tentar a sorte. Pedro, ele não foi tentar a sorte, vou jogar mais uma vez. Ele foi falar, eu vou jogar agora como fosse a primeira vez que eu estou jogando. E vou jogar da melhor forma que eu possa jogar essa rede, porque eu tenho uma palavra. Volte a fazer aquilo que você tem que fazer como fosse a primeira vez que você tivesse feito. Porque a gente é como uma máquina. Se eu venho tendo resultado negativo, isso cai no automático na minha vida, que quando eu vou fazer aquilo, isso cai no desânimo. Eu começo animado, vai dando errado, e quando eu vou fazer, eu não tenho mais ânimo. Eu não faço direito, eu não consigo fazer. Mas com essa palavra que Jesus está nos dando, essa palavra de revelação que Jesus está nos dando nessa noite, eu vou jogar, não como eu tivesse falhado todas as vezes, eu vou jogar como a primeira vez que eu tivesse jogado, porque eu tenho uma palavra. Faça de novo a mesma coisa como fosse a primeira vez. Aleluia. Não é a situação que vai falar o meu ânimo, é a palavra do Senhor. Eu errei a noite inteira, não deu certo, mas agora eu vou falar, eu vou fazer, porque eu tenho uma palavra. Aleluia. E é tão lindo, porque não depende de nós. Se uma pessoa que sabe jogar a rede no mar para pegar peixe é Pedro. Ele tinha jogado um monte de vezes. Ele jogou um monte de vezes. Não é o quanto você sabe, é o quanto você acredita nessa palavra. Aleluia. É o quanto eu vou crer. Eu vou sair com o meu barco mesmo sem peixe. Eu não vou precisar ver para sair com o barco para ir lá pegar o peixe. Eu vou sair porque eu tenho uma palavra. É isso que me move, é a palavra de Deus, é a minha fé nessa palavra. Depois fica fácil. Eu estou vendo a fé, é a certeza daquilo que você espera, mesmo não existindo, mesmo sendo loucura, mesmo não tendo possibilidade, mas você já anda, já faz como existisse. Isso é fé. Aleluia.
faça a mesma coisa, mas como fosse a primeira vez. Aleluia. E eu gostaria de ler, voltar lá para Números, no capítulo 14, versículo 1. Vai dizer assim: lembra lá a história onde nós paramos? O povo olhou e falou: somos gafanhotos. Aí vai vir: então levantou-se toda a congregação, todo o povo. Eles se juntaram, alçaram a sua voz, eles gritaram, e o povo chorou naquela mesma noite. Olha só o que uma pessoa fez, o que 10 pessoas fizeram. Além de ser desanimados, eles desanimaram o povo todo, fizeram aquele povo gritar e chorar. Versículo 2 e 14: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto, por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos da espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha que mentalidade, querendo voltar daquilo que Deus tinha tirado. Aleluia. E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Até Moisés e Arão caíram ali. Versículo 6. Aleluia. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos. Isso é uma atitude de ser inconformado. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo que meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, nos porá nessa terra, no ladar, a terra que mana leite e mel, tão somente não seja rebelde contra o Senhor, e não temos o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não tenha medo. Aleluia. Os 10 olhavam os inimigos e falavam: somos gafanhotos. Josué e Caleb olhavam e falavam: ele é o nosso pão. Eles olhavam e falavam: a terra nos consome. Josué e Caleb falavam: eu consumo eles, porque eu sei quem eu tenho crido. Aleluia. Isso não é uma palavra, como diz de coach, para você sair apenas animado. Isso é uma revelação que o Senhor tem me ensinado, tem me falado, que Ele tem nos sustentado até aqui, Ele tem nos ajudado até aqui, mas para alcançarmos aquilo que Ele nos prometeu, precisamos dar esse passo de fé na presença do Senhor. Hoje, não viva mais esse desânimo, sabe? Volte a sonhar, volte a acreditar, volte a ser como criança, a falar assim: eu não quero mais a lógica, eu quero essa palavra que o Senhor nos prometeu, eu quero acreditar nesse Deus todo-poderoso, eu quero continuar crendo que Deus é grande para fazer nas nossas vidas. Deus, Ele não mudou. Eu sei que o mundo vem mudando. Se a gente pensar como era o mundo quando a gente era criança, e como é o mundo hoje, é um mundo totalmente diferente. Mas Deus, Ele continua o mesmo Deus. Aleluia. Não é governo, não é dificuldade, não é problema, não é você, não é o que for. Deus continua o mesmo Deus poderoso. Aleluia. O mesmo Deus que abriu o início, abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que vai abrir o Jordão, e é o mesmo Deus que vai nos colocar nessa terra. Aleluia.
É o mesmo Deus, aleluia. Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou. Esse é o nosso Deus. E eu queria falar alguns versículos para vocês, só presta atenção. 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de coragem. Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Salmos 27,1: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, quem eu recearei? Aleluia. Isaías 43,19: eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermos. Aleluia. É isso que Deus vai fazer. Não é a minha palavra, eu estou lendo a Bíblia para vocês. Salmos 37:39: mas a salvação do justo vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. É no tempo da angústia que Ele é a nossa fortaleza. É no tempo que você está vendo um gigante, que você está enfrentando, Ele é a nossa fortaleza. Isaías 40:31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Que você seja o Josué, o Caleb lá da sua casa. Que você volte a acreditar nesse propósito que Deus tem para a sua vida. Não vivemos por problemas, por dificuldade, mas vivemos pela palavra de Deus. É o que me move, é a palavra de Deus. Ele falou que a terra é minha, e não importa o gigante. Aleluia.